Para quem nos acompanha, né, aqui na bancada mesmo há algum tempo, o Emanuel, Irlan, Pisani, eu, a gente vem tratando disso acho que há 2 anos, né? Desde 2000, na verdade, há 3 anos, desde a MP do mandante, e depois de 2021 para cá, com aquela carta dos clubes relativa à centralização do futebol brasileiro, enfim, tentar uma autonomia em relação à CBF. Foi justamente em junho de 2021, se não me falha a memória, final de junho. E aí a promessa de os clubes formarem uma liga, centralizarem, né, todos os processos e seguirem outros tipos de modelo. E aí, desde então, a gente tem dois grupos formados, né? A Liga Forte Futebol, que eu vou dizer os nomes tentando ser rápido, né? ABC, Atlético Paranaense, o Mineiro, América Mineiro, Atlético Goianiense, Avaí, Brusque, Chapecoense, Curitiba, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Inter, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, de Ponta Grossa, Sport, Vila Nova e Tombense, que tem uma proximidade com o que seria o grupo anterior, né, da Live Mode, especialmente, né, por isso que a gente tem aí alguns clubes comuns, né, naquela tentativa da TNT Esportes anteriormente, e o outro, que é a Libra, que é Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Bragantino, Sampaio Corrêa, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória. Tem um pouco menos de clubes, mas tem mais clubes na Série A, né? Então tem esse peso diferente entre os dois lados, com a diferença, né, que o Bahia originalmente seria desse grupo mais próximo à Live Mode, mas está na Libra, né? Se a gente fazer uma separação mais rápida aqui. E o Sampaio Corrêa migrou este ano, né, do Forte Futebol para a Libra. Enfim, quando a gente fala também Live Mode, envolvia o que era a Copa do Nordeste, que era controlado por eles desde 2018. Enfim, por isso tem muito time nordestino que está no bloco do Forte Futebol. E aí, dentro dessas divisões, tem modelos distintos de várias coisas, né? De divisão de valores por direito de transmissão e outros acordos. Tem a questão de garantia mínima para alguns clubes, que isso foi muito pesado. O investimento para as séries B e C, né, que a Libra promete 15% do bolo total para a série B, enquanto a Forte Futebol oferece 18 para B e 2 para C, né? E aí eu sempre falo que essa proposta da C apareceu este ano, porque, dentre outros clubes, a gente teve a queda de CSA, Náutico e Operário de Ponta Grossa da B para C do ano passado para este ano. Então, para eles continuarem, era necessário adaptar também essa proposta. E aí o que a gente tem, né, indo aqui, né, para a questão mais recente, tem basicamente uma troca de propostas de uma liga para outra para tentar convencer a adversária, os clubes da outra, a migrarem, tentar resolver isso. Isso, Bianca. A Live Mode é que organiza os direitos do Paulista, enfim, responsável pelos direitos da FIFA aqui no Brasil também, né? Então, Casé TV, entre outras coisas, estão aí no pacote da Live Mode. E aí a gente tem, né? Aliás, eu tinha falado 25 de maio, 23 de maio, o grupo Serengeti, que é dos Estados Unidos, né? Então, o Forte Futebol está com o grupo Serengeti, que é dos Estados Unidos, e com a Life Capital Partners, que apesar do nome é de Curitiba, é do Paraná, né? Foi essa junção que a XP Investimentos conseguiu, e aí daqui a pouco eu volto para a XP também nesse assunto. E aí eles ofereceram, prometeram que se os clubes assinassem a proposta deles, né, a parte de intenção, né, para que esse grupo ficasse com eles, né, o memorando de entendimento, para ficar aqui no termo jurídico do direito econômico, que esses clubes poderiam receber até R$ 1 bilhão até o final de junho. Né? Então foi essa a primeira notícia aí, enfim, né, tinha clube, caso internacional, tinha clubes que receber 4 milhões, enquanto outros 44 milhões, né? Os clubes de séries A e B, como adiantamento, da série A 40% e os da B 20%, né, se não me falha a memória. E aí, esse foi a primeira deixa, pessoal. Vamos garantir essa assinatura, porque, né, na pior das hipóteses, esse fundo de investimento vai ficar com parte dos direitos de transmissão negociados desses clubes ou outros direitos comerciais. Então, foi uma tentativa de garantir que né, esses clubes vão ficar conosco, independentemente do que acontecer.
até porque lembro que a negociação de direito de transmissão da Série A precisa, né, já está um pouquinho atrasada, porque o último ano de contrato é o ano que vem. Né? Normalmente se assina um pouquinho antes, até para não acontecer o que houve com a Série B deste ano, que foi assinada às pressas. Depois disso, né, o movimento do outro lado da Libra foi numa reunião dia 25 de maio, tirar a questão, na verdade, né, amplificar, difundir a questão das garantias mínimas, porque a Libra, para garantir Flamengo e Corinthians do seu lado e garantir as divisões estabelecidas, né, numa prévia menor do que, enfim, né, quando o CSA jogou a Série A, para pegar os valores que eu lembro, de 2019, o CSA recebeu 7 vezes menos do que o Flamengo, que foi o campeão daquela edição do Brasileiro. E aí a proposta das duas ligas é ser menos de 4 vezes isso, para Flamengo e Corinthians toparem o que foi proposto aqui, Flamengo e Corinthians receberiam pelo menos no próximo contrato que recebem agora. Se o valor fosse na divisão fosse menor do que o que recebem no contrato vigente até 2024, eles receberiam a mais e depois isso ia ser ajustado com o tempo, enfim. Né? Até houve discussões se isso é irregular, se não é, mas esse foi o modelo que o decreto-rei espanhol, que regularizou isso lá na Liga, em 2015, estabeleceu também, só que aí eles conseguiram, no primeiro contrato, muito mais do que antes, e Real e Barcelona não perderam quantitativamente nada, né? Só os outros clubes que chegaram. E aí isso foi um tema de muita polêmica aqui, né, dos dois grupos falando, né, do que, não, se não for assim, Flamengo e Corinthians, veja, né, o Belintani, presidente do Bahia, deu entrevista para o Dinheiro de Jogo do Rodrigo Capello, dizendo que, mas a gente tem que entender também o lado de Flamengo e Corinthians, foi até engraçado, eu disse, poxa, ninguém nunca entendeu o nosso lado aqui, agora a gente tem que entender o deles de novo, assim, já tem Globo entendendo, todo mundo entendendo historicamente, CBF entendendo. Reentender, né? Reentender o lado dele. E aí, isso, nessa reunião do dia 25, isso pegou mal para o outro lado. Só aproveitar, Caderno, não Sim, sei seguir rapidinho, porque eu acho que inclusive foi na entrevista da Live Mode para Capello, do representante da Live Mode lá para Capello, claro, né, fazendo a parte dele para Forte Futebol, ele fala sobre essa questão, né? Fala assim, pô, os caras estão se baseando numa realidade que só existiu, né, essa discrepância financeira, só existiu por causa do Clube dos 13 ter sido implodido. Né? Foi uma situação muito mais complexa, com pessoas que nem estão mais envolvidas no futebol, inclusive um deles morreu hoje, né, o Maurício Assunção do Botafogo. Então, assim, falar que clube tal, fez tal, isso é uma bobagem completa, porque são interesses de outra ordem que acabam impactando nisso. Mas, assim, não é critério para nada. Não é critério para nada. Né? A inclusão do Clube dos 13 foi um fato específico. O que a gente viu depois do Clube dos 13 foi uma desregulamentação completa, um desastre total, e agora a gente quer recriar uma situação mais justa né, de partilha desses valores. Então, assim, se basear nos benefícios que esses dois clubes já tinham, é basicamente dizer que eles estavam certos em ganhar muito mais. Né? O Corinthians ganha 3 vezes o que o São Paulo ganhava, o Flamengo ganha 3 vezes o que o Vasco ganhava na Série A. Sabe? Isso não faz sentido nenhum, né? Eu acho que não faz sentido absolutamente nenhum.